senhoras e senhores senadores, amigos da liberdade. Hoje me dirijo a essa tribuna para falar sobre algo que não pertence a partidos ou ideologias: a liberdade de expressão. Esse direito é um pilar da nossa democracia, um espaço onde todos têm voz, independente de crenças, independente de posições políticas. No entanto, vivemos um momento preocupante em que esse direito fundamental está sob ameaça. A liberdade de expressão não é apenas um direito individual, é um alicerce de qualquer democracia. Não há democracia sem liberdade de expressão. No entanto, hoje enfrentamos um paradoxo: a tentativa de regulamentar as redes sociais por vias que ferem o próprio espírito democrático. O Supremo Tribunal Federal, ao assumir a prerrogativa de legislar sobre essa questão, ultrapassa os limites de sua função. Mais do que isso, usurpa o poder, o papel de outro poder. O Congresso Nacional é a casa das leis. Aqui é o palco para o debate de qualquer inovação. Meu caro senador Jorge Seife, apenas o Congresso, apenas ele, tem a legitimidade para discutir e aprovar normas que impactam a sociedade como um todo. Quando o judiciário chama para si, quando o judiciário assume esse papel, não apenas desrespeita a Constituição, mas também apaga a luz do debate. Apaga a luz do bom debate, do debate público, do debate democrático, deixando-nos na escuridão. A liberdade nas redes sociais, meu senador Magno Malta, grande líder, a liberdade nas redes sociais não pode ser sufocada por regras impostas sem diálogo, sem ser enfrentado o tema no foro próprio. É nas redes sociais que muitos brasileiros encontram espaço para expressar suas ideias, denunciar injustiças e participar da vida política do país. Qualquer tentativa de restringir esse espaço é, na prática, uma forma de censura, de controlar a voz dos brasileiros. Aqueles que hoje usam como argumento a necessidade de uma lei que regule as redes sociais, senador Girão, se esquece da existência do Marco Civil da Internet. E é justamente esse Marco Civil da Internet que eu tive a oportunidade de participar da sua feitura, do seu debate, na época como deputado federal, que hoje é objeto de enfrentamento para relativizar aquilo que no debate feito no foro próprio, no parlamento, foram conquistas da sociedade. Tempos depois, por via imprópria, no ambiente do controle de constitucionalidade, no judiciário, tentam desfazer, meu caro presidente Rodrigo Cunha, desfazer aquilo que o parlamento fez, desfazer aquilo que o parlamento concebeu, discutindo, dialogando com a sociedade e com os grupos de interesse, os chamados stakeholders desse universo. Foi debatido à exaustão, mas agora um grupo pequeno, seleto, de pessoas que intelectualmente são preparadas, mas não foram investidas da função de representar a sociedade. A legítima representação da sociedade está no parlamento, está na Câmara dos Deputados, está no Senado Federal. Esse é o foro, esse é o ambiente do debate.
E nem sempre não legislar significa ou representa omissão. Porque às vezes se trata de uma escolha política. Trago como exemplo o tema do aborto. O parlamento não legalizou o aborto. O parlamento escolheu, fez uma escolha política, considerando o conjunto da sociedade, os valores, as crenças, de não avançar na pauta do aborto. Não é omissão, é escolha. O parlamento não regulou o tema dos jogos de cassinos, de casas de jogos. Não é uma omissão, é uma escolha do parlamento. O parlamento escolheu não votar hoje esse tema. Não pode o judiciário usar o argumento da omissão para tentar usurpar, arrancar do parlamento aquilo que é próprio dele. O poder, dever de representar a sociedade brasileira. Não falta, senhor presidente, não falta uma lei que regule o tema, mas uma lei que atenda aos interesses do Supremo. Repito, não falta uma lei que regule o tema, falta uma lei que atenda aos interesses do Supremo Tribunal Federal. A quem servimos? A quem servimos? Ao povo brasileiro ou ao Supremo? Então, o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, ele não busca regulamentar. Ele não busca regulamentar. Ele busca suprimir. Ele busca retirar a liberdade de expressão, relativizando garantias constitucionais. Ou não é isso que nós estamos vendo ao estabelecer censura prévia neste país? Não é isso que nós já estamos vendo acontecer? Pessoas censuradas, pessoas com páginas bloqueadas. Quem pensa diferente hoje, quem está num campo ideológico diferente hoje, tem um tratamento. Quem é de outro campo tem outro. Censura. E censura prévia. Porque uma coisa é a censura, censura é de conteúdo. Alguém publicou alguma coisa e alguém entendeu que aquilo viola outros direitos, representa-se pela retirada do conteúdo, e o magistrado vai lá e decide: olha, esse conteúdo aqui ofende. Valores tais e tais precisa ser retirado. Agora, quando você bloqueia, quando você determina o bloqueio de uma página, de um blog, de um site, de um perfil social, pratica-se censura prévia, porque você não sabe o que aquele cidadão brasileiro, no gozo de suas prerrogativas, vai escrever, vai manifestar. Então você determina que ele deixe de fazer o que você não sabe que ele vai fazer. Isso é censura prévia. Isso ofende a Constituição Federal. Eu vou além. Não estamos falando aqui, porque eu não defendo essa pauta, porque ela realmente é abominável. Não estamos falando aqui de defender o discurso de ódio. Não é disso que se trata. Ou de desinformação. Esses são problemas que precisam sim ser combatidos com responsabilidade. Com responsabilidade. Mas a solução, repito, a solução não é entregar um grupo de ministros o poder de decidir o que podemos ou não dizer. A solução não é entregar ao Supremo, aos seus ministros, o poder de dizer o que o brasileiro pode dizer e quando ele pode dizer. Liberdade não é isso. Eu quero reafirmar: o debate sobre a liberdade de expressão e a regulamentação das redes sociais não pode ser capturado por interesses de um poder ou de uma ideologia. Deve ser guiado pelo bom senso, pela democracia e pelo respeito às liberdades fundamentais. A luz da democracia só brilha onde há liberdade. Fora disso,
não tem democracia. E essa luz não pode ser apagada por lanternas que, ao invés de iluminar, trazem trevas ao Brasil. Senhor presidente, eu não quero alongar muito, mas eu preciso trazer aqui algumas reflexões. O que vemos hoje no Brasil é uma escalada de decisões judiciais que ultrapassam as fronteiras do que é legítimo. O judiciário, que deveria ser o guardião das leis, tem assumido um papel de legislador, impondo regras, censuras que não passam ou que não passaram pelo crivo do debate democrático. Isso não é apenas perigoso, é uma violação direta do princípio da separação dos poderes que sustenta a nossa República. Mais preocupante ainda é o silêncio ensurdecedor de setores que no passado foram ardorosos defensores da liberdade. A mesma esquerda que lutou contra a censura imposta pela ditadura militar, que ergueu a voz em defesa dos direitos civis, agora se cala diante do avanço do autoritarismo judicial. Onde estão aqueles que tanto falaram em liberdade? Não podemos permitir que essa questão se torne um embate entre esquerda e direita. Esse não é um problema de partidos. É questão de bom senso e de respeito às bases do nosso sistema democrático. Censura nunca será a solução. Silenciar opiniões nunca será solução. Silenciar opiniões não apaga ideias. Censurar opiniões não apaga ideias, apenas alimenta ressentimentos e enfraquece o debate público. A liberdade de expressão não é um privilégio concedido por governos ou tribunais. É um direito inalienável conquistado ao longo de gerações e consagrado na nossa Constituição. Ela existe para proteger não apenas o que é confortável de ouvir, mas principalmente aquilo que desafia o status quo, aquilo que me desafia. Isso é liberdade. Quando um ministro decide o que podemos ou não dizer, não está apenas censurando palavras, está comprometendo o futuro da nossa democracia. A pluralidade de ideias é o que fortalece as sociedades livres. É no debate, é no confronto respeitoso de opiniões que encontramos soluções para os problemas mais complexos da nossa sociedade. Portanto, faço aqui um chamado à sociedade civil, ao legislativo brasileiro, aos verdadeiros democratas deste país, para que defendam a liberdade de expressão. Defendam o direito de cada brasileiro, de cada brasileira, de se expressar livremente, sem medo de represálias ou de censura. E para aqueles que se calam diante do autoritarismo, reflitam. A história nos ensina que o silêncio diante da injustiça é a semente do totalitarismo. Hoje, calar-se pode parecer conveniente, confortável, mas amanhã será tarde demais. A liberdade é a luz que guia os povos para a prosperidade e a justiça. Não deixemos que essa luz se apague. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa de prospecção sobre o que se denomina hoje de discurso do ódio, como método. Nós ouvimos há pouco aqui um discurso político, por isso mesmo legítimo, de um representante nesse Senado da República, que coloca o seu posicionamento de uma forma
unilateral. Nos anos 2000, o então deputado federal José Disseu afirmou que, abre aspas, era preciso bater nos tucanos nas ruas e nas urnas, fecha aspas. Um dia depois, 3 ou 4 dias, houve uma agressão física ao então governador de São Paulo, Mário Covas, que inclusive estava com câncer, estava doente de câncer, anos 2000. Em 6 de junho de 2006, cerca de 500 manifestantes do Movimento de Libertação das Sem Terra invadiram e depredaram a Câmara dos Deputados. 35 pessoas feridas, a maioria funcionários da Câmara. Policiais legislativos. Um dos casos mais graves foi um operador de logística do Departamento da Polícia Legislativa que sofreu um traumatismo craniano e necessitou de internação na UTI. Naquela época, não era terrorismo, era um ato político. E o STF, pasmem, não assumiu a investigação desse grave atentado contra a democracia. Em setembro de 2010, Lula afirmou durante a campanha presidencial de Dilma que, abre aspas, era preciso extirpar da vida pública um partido político, os democratas, fecha aspas. Extirpar, senhores. Em 17 de junho de 2013, cerca de 10 mil manifestantes participaram de protestos em Brasília. Durante a manifestação, uma parte significativa desse grupo conseguiu acessar a marquise do Congresso Nacional, ocupou a cúpula do prédio, e ainda em junho, durante as manifestações contra a Copa do Mundo e o transporte público, houve depredação em prédios públicos e ataques ao Congresso, incluindo incêndio de parte do Ministério da Agricultura. Os Ministérios da Fazenda e da Cultura sofreram vandalismo, inclusive vírus quebrados e pichações. O Palácio do Planalto também sofreu pichações e depredações. O STF não cuidou desse caso, nem tampouco foram denominados terroristas que queriam fazer a supressão violenta do Estado de Direito. Em 6 de fevereiro de 2014, durante os protestos no Rio de Janeiro, houve a morte de um jornalista, Santiago de Andrade, cinegrafista da TV Bandeirantes, foi atingido por um rojão na cabeça quando cobriu a manifestação da esquerda. O responsável identificado, Caio Silva de Souza, foi condenado a 12 anos de prisão por lesão corporal seguida de morte. Recorreu em liberdade e teve a pena reduzida para apenas 4 anos para ser cumprida, pasmem senhores, em regime aberto. Olha a diferença das senhoras, dos idosos, das pessoas armadas com bíblias que estiveram aqui no prédio, numa depredação contra a Praça dos Três Poderes. Estão sendo condenados a 17 anos de prisão. Agora, quem assassinou alguém, 4 anos em liberdade. Em 24 de maio de 2017, os movimentos sociais e centrais sindicais executaram o, abre aspas, Ocupa Brasília, fecha aspas, contra as reformas trabalhistas e previdenciárias propostas pelo governo de Michel Temer. Sendo que esse grupo depredou e incendiou parte dos edifícios dos ministérios. O Ministério da Agricultura, sempre ele, foi parcialmente incendiado e imagens mostram focos de fogo em andares do edifício e intensa fumaça. A fachada também foi danificada. O Ministério do Planejamento, o edifício também sofreu depredação, manifestantes quebraram vidraças e invadiram o local. Houve registro de vandalismo interno no Ministério da Fazenda e da Cultura. Ministério de Minas e Energia, Turismo. O STF não assumiu a investigação desse caso, ou processou ninguém. As notícias apontam que houve a detenção de apenas 8 pessoas e não há notícias de nenhuma condenação decorrente desse caso. Fecho o pano de forma rápida. Eu não vou falar das invasões na Alesp, em outras assembleias legislativas, depredações em prédios públicos por todo o país, sempre feitas de forma violenta pelos black blockers, por movimentos sem terra e outros componentes sociais de esquerda. Vamos falar de uma analogia recente, facada em Jair Bolsonaro versus caso Tio França. Em 2018, o caso foi investigado, guarda esse nome, senhores, pelo delegado federal Rodrigo Moraes Fernandes, que em fevereiro de 2023, foi promovido por Lula para a função de diretor de inteligência da Polícia Federal.
Em setembro de 2018, Rodrigo Fernandes ocupava a função de delegado regional de combate ao crime organizado em Minas Gerais e comandou a investigação do atentado contra o então candidato à presidência. Ora, o candidato a presidente da República estava em primeiro lugar, leva uma facada, mas o STF não assumiu a investigação do caso. Eu não conheço uma forma mais contundente de se agredir a democracia, mas o STF não tomou conta desse caso. O referido delegado afirmou ainda no mesmo mês, abre aspas, fica claro que o motivo do atentado era o inconformismo político do senhor Adélio com os projetos do então candidato. A conclusão é que no dia desse ato, Adélio agiu desacompanhado de qualquer pessoa e não contou com a participação de ninguém. Fecha aspas. Em 5 de julho de 2018, Adélio esteve no clube de tiro em São José, na Grande Florianópolis. O clube de tiro, onde ele esteve, confirmou que os dois filhos de Bolsonaro, Carlos e Eduardo, frequentaram o local e que os diretores são próximos da família. Esse fato nunca foi investigado como um ato preparatório ao ataque. Também não se investigou quem custeava o deslocamento e permanência de Adélio em Santa Catarina. Após o ataque, Adélio passou a ser imediatamente defendido por 4 advogados. Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, Pedro Augusto de Lima Felipe, Fernando Costa Oliveira Magalhães e Marcelo Manuel da Costa. O advogado Zanoni utilizou um avião particular para deixar Belo Horizonte às pressas rumo ao Juiz de Fora, na Zona da Mata, para participar da defesa de Adélio. O trajeto foi feito no dia seguinte ao ataque de 7 de setembro. Ao lado de Zanoni também viajou o então advogado Fernando Costa. Alegaram que a defesa de Adélio seria paga por uma congregação religiosa de Montes Claros, norte de Minas. O nome da igreja, contratanto, foi mantido em sigilo. 4 horas após o ataque a Bolsonaro, houve a tentativa de se criar um álibi para Adélio, como se ele tivesse visitado a Câmara dos Deputados no dia do atentado, em 6 de setembro de 2018. Mas tal fato não teve investigação aprofundada pela PF e foi considerado um mero erro de servidores. No interrogatório após a prisão, Adélio disse estar desempregado e que seu último trabalho teria sido como garçom em Florianópolis. Porém, a Polícia Federal Juiz de Fora apreendeu com Adélio um cartão internacional do Banco Itaú. A informação consta da apreensão 194/2018, lavrada da Delegacia de Juiz de Fora, quando foi preso em flagrante. Também foram apreendidos vários extratos impressos de Itaú e de Caixa Econômica Federal. Todos em nome deles, com o agressor havia ainda alguns cartões da Caixa. Por fim, a polícia passou a investigar a suposta relação do PCC com o atentado, depois de descobrir pagamentos a um dos advogados de Adélio por parte suspeito de integrar a facção. Os repassos foram feitos após o ataque. Em julho de 2024, a Polícia Federal realizou ações de busca e apreensão em Minas Gerais contra um desses advogados e encontrou 200 milhões de reais que foram bloqueados.